deixa eu soltar mais um assunto, nem usei aqui a pauta, soltar mais um assunto na mesa aqui agora para nosso diálogo. Na opinião de vocês aí, qual a diferença, ou melhor, o que os pregadores de antigamente tinham que nós não temos hoje e precisávamos ter, e o que os pregadores de antigamente não tinham e precisavam ter? É que para desenvolver isso precisa passar pelo processo. É complicado. Precisa levar em consideração o processo antropológico, cultural, e o tempo e o momento. Era outro tempo. Assim como o tempo de Cristo foi um tempo muito específico, e milagres eram muito necessários, eu acredito que nós estamos vivendo um bom tempo. E nos faltam, sim, muitas coisas, não só do passado, como da Bíblia, como de todo o tempo. Mas é preciso dizer que foi um tempo muito específico que os nossos pais na fé viveram, 40, 50 anos atrás, que nós estamos vivendo. Mas, sim, pelo menos 4 coisas nos falta hoje. A primeira delas é humildade, no sentido de entender o tempo, entender o propósito e não apressarmos as coisas. O grande problema é a pressa, o imediatismo. As redes sociais, elas corroboram para isso. Segundo, é a experiência com Deus, Fábio. Eu nem falo de presença, de movimento, do manto, do mistério, que é maravilhoso. Os pregadores de hoje precisam de mais experiência com Deus. Terceiro, e não menos importante, nos falta evangelho. Nós somos bons teólogos, bons conhecedores, bons expositores, com conhecimento, uma oratória, mas nos falta evangelho. E eu não sei explicar o termo evangelho de fato, porque é algo que age dentro do meu coração. O evangelho, o simples, o puro. Vou dar um exemplo. Quem não teve a experiência que o pastor Irene falou de ir para os Gideões, e de não ter vergonha de ir, de não ter vergonha de dizer, eu preciso ouvir alguém, de pagar o preço, tirar do bolso, parcelar, só o sangue do Cordeiro, e dizer, eu preciso ouvir alguém, eu preciso ser ministrado, eu não sou bom o suficiente, eu preciso ir a É esse evangelho, um evangelho que não tem medo de dizer a verdade, o evangelho que não mascara quem é. Esse evangelho nos falta, essa intimidade. Se tivéssemos isso com o que temos hoje de ferramentas, com poder, meu Deus, seria extraordinário. Eu vejo que os pregadores de antigamente, eles tinham uma dedicação maior pela visão que eles tinham do momento. Então eles tinham uma dedicação maior, porque eles conheciam a atualidade, a opressão que tinha ali, então eles tinham uma dedicação maior. E eu entendo que faltava a eles o que nós temos hoje, essas ferramentas. Nós temos hoje ferramentas aí extraordinárias, seja a internet, a facilidade. Até quando eu me converti, não tinha tanta facilidade assim. Eu me converti numa época que para você preparar uma mensagem, você tinha que debruçar, sentar, ler a Bíblia, pegar ali, buscar livros em biblioteca. Tal. Hoje não, hoje você tem uma facilidade maior. Sim. Você tem o digital que é muito mais rápido. Hoje você pode fazer um curso teológico à distância. Nós tínhamos uma época que para você fazer um curso teológico aí, você tinha que sair dos municípios e ir até a sede de Curitiba, que era o único lugar que tinha um curso teológico. Uma faculdade teológica era uma faculdade batista, era a única que tinha para você se formar em teologia. E nós tínhamos um agravante, que muitos falavam que a teologia era do diabo. Proibiam a teologia. E nós tínhamos muito tempo foi proibida a teologia. Exatamente. E lá atrás, eles não tinham essa dificuldade. Por quê? Porque o ensino era algo que era essencial. Paulo se retira, fica 13 anos se fortalecendo, e mais conhecimento, um homem que tinha conhecimento. Ele também passou pelo processo de rejeição na pregação dele, por quê? Porque eles vão falar, um fariseu que pregou agora está pregando o contrário. Como é que pode isso? Né? Então, aquela coragem deles, aquela dedicação e aquele momento, você falou sobre isso, o contexto que eles viviam era diferente. Então, assim, por isso que aquilo que eles se dedicaram, falaram, não, eu vou morrer, eu vou para uma arena, eu sou um cristão que fui pego pregando, eu vou morrer na boca do leão, mas eu vou bater aqui, mas eu já vou chegar no céu.
É uma certeza disso. Hoje, nós temos um contexto totalmente diferente e nós estamos focados em outras prioridades, no sentido de alcançar pessoas em outro sentido. Aquela época, talvez poderia ser mais fácil com o que nós temos hoje. Talvez com o conhecimento e a forma que nós temos hoje, a maneira de se expressar que nós hoje temos seria mais fácil. Vou jogar aqui há 50 anos atrás. Era muito mais difícil você ministrar de uma forma teológica, porque as pessoas rejeitavam, e era mais fácil você entrar com uma simplicidade. Se você pregasse uma mensagem que falava bastante de usos e costumes, você era bem aceito. Muitas igrejas te recebiam e davam convite porque você era uma pessoa que era um pregador rígido. E esse pregador é bom para a minha congregação. Ele fala de doutrina. E isso era algo que pontuava. Então as pessoas se dedicavam àquilo lá. Então o que faltava? Faltava um conhecimento maior, faltava um conhecimento teológico maior, mas eles tinham dedicação. Eles tinham amor. Hoje, muitas vezes, não vou aqui citar, de repente, exemplos aí, mas muitas vezes, por causa de dinheiro, as pessoas acabam entrando para o caminho de pregação, achando que é um cabide de emprego. Né? E aí não é um caminho. É que, querendo ou não, entrando dentro desse contexto que você está falando aí, hoje o público se tornou bastante exigente. Nós estamos na era da informação. Hoje, dependendo do lugar que você vai e você leva algo simples, as pessoas não recebem. Não recebem. Porque tem muita gente que está esperando primeiro você superar o conhecimento dele. O pregador só é bom se primeiro supera o conhecimento dele, as expectativas dele. Aí, a partir desse momento, ele começa a receber a mensagem. Hoje, se for, desculpa, mas se for irmão simples que fala pro mod que... Rapaz, os adolescentes hoje começam a cochichar. Meu irmão, às vezes a gente falha na dicção, ou aquele dia que parece que nós não estamos muito inspirados. Inverte as palavras, erra no português, ou singulariza o que é plural e pluraliza o que é singular. De repente você vê um comentando com o outro, fazendo uma chacota zombaria, entendeu? Sim. E os irmãos naquela época não se importavam com isso. Eles queriam, de fato, a simplicidade do evangelho, não se importando com a condição que quem estava transmitindo falava, se era gabaritado em intelectualidade ou se não. Eles queriam apenas absorver a palavra, né? Então, a gente vê essa diferença hoje. O público de hoje é muito exigente. Talvez seja a diferença do que enfrentavam naquele tempo e o que enfrentam hoje. Talvez essa... O que tinham naquela época é o que hoje para nós, né, falta. Seria isso. E o Fábio falou alguma coisa aqui que eu achei interessante. E realmente, o público exigente, eles exigem até nas vestimentas do pregador. Se for um pregador mais simples que está lá, eles dão uma olhada assim e falam, esse aí vai ser um pregador bem vestido, um terno mais alinhado. Ele já falou, esse aí... E tiver um currículo, né, assim, de um conhecimento maior. Um irmão mais simples, que não é muito letrado, não vão receber. Não estou aqui fazendo nenhum tipo de apologia que a pessoa não estude, não faça. Tem que estudar, tem que se dedicar, tem que cada vez melhorar. Só que o que falta para nós hoje? A humildade lá de trás a nossa humildade, mas também a dedicação que eles tinham ao Evangelho. Isso falta bastante. Mas também faltava a eles hoje as oportunidades que nós temos. Olha, eu estava pensando aqui, ouvindo cada um de vocês falarem, e me veio uma experiência que eu tive, e uma das mais marcantes para mim. Foi quando eu conheci a mãe do saudoso pastor Mauro Ferreira. Eu não tenho amizade íntima, por exemplo, com Gesiel Gomes, Napoleão Falcão, Gilmar Santos, Gesiel Rodrigues. Então a gente ouve falar. E eu também não estava na época, nem vivi na época deles. Agora, quando eu sentei com a mãe do Mauro Ferreira, né, que morreu em 82, que foi considerado na época início da década de 80, 70, como um dos jovens pregadores, ou um dos pregadores mais usados por Deus na época, e eu fiz uma investigação, fui como um repórter praticamente quando eu visitei a casa dela para
curioso, querendo saber o que ele tinha naquela época. Que experiência era essa que hoje, em 2022, nós ouvimos falar dele? Né? Pastor Gil Donizete, lá no Londrina, um abraço. Pastor Douglas Marcelo, que é sobrinho dele. Ela me contava o seguinte: o que ele tinha? Orava muito. Ela falou para mim que ele entrava dentro de um quarto para orar e saía 2, 3 dias depois. Que ele, muitas vezes, dependendo da intensidade e da quantidade de dias, ele jejuava e orava, quando não só bebia água. Lia muito. Entendeu? E não tinha tempo ocioso. Hoje, por exemplo, uma coisa que a gente é muito preso é mídia, dentro da questão das redes sociais. Então, isso toma um tempo muito grande. Questão do manuseio. E a gente, falar a verdade, todos nós, eu faço isso, todo mundo faz. A gente perde muito tempo em rede social. Então, conversando com ela naquela época, dentro de uma ótica de experiência do que uma mãe me contou, quem era o Mauro, que ele orava muito, jejuava muito e lia a Bíblia, estudava muito. Né? E tinha ali, claro, dentro daquilo que o pastor Cleison falou, né, o contexto, né, do tempo antropológico, social, financeiro, cultural, da simplicidade. TV era proibido, assistir TV, ninguém tinha celular, né? Muita roupa, era muito medida e proibido, até tipo de ternos, cor. Então, toda essa questão dessa cultura, né, desse formato, fazia com que a pessoa se colocasse dentro de uma situação que ou ela se... exatamente isso. O prazer que tinha era mergulhar em Deus. Mergulhar, né, em Deus. Isso que eu estou falando. Era um funil, né? Era um funil. O contexto dela, dentro do princípio religião, né, no funil, afunilava ele para aquilo. Que talvez falte a nós. Que aí eu falo sobre essa profundidade em Cristo. Nos falta. Eu não vivi naquela época, mas eu tenho o seguinte pensamento quanto a isso aí. Se eu falar que só existia pessoas leigas naquela época, eu estarei sendo injusto e muito hipócrita, até porque tinha muita gente gabaritada, mestre, sempre existiu doutores na questão do conhecimento bíblico. Porém, a igreja era formada pela sua maioria de gente simples, sem muito conhecimento. Os pastores que desbravaram, geralmente eram pessoas simples, sem muito conhecimento. Só que essa galera não tinha tanto acesso ao conhecimento que nós temos hoje. Hoje, cada esquina que nós for, nós temos acesso ao conhecimento, seja secular ou teológico. Entramos hoje no Google, lá tem uma mensagem destrinchada com traduções do originais. Entramos no YouTube, estamos em dúvida de uma mensagem, podemos pegar algumas lições de uma mensagem que a gente simpatiza para corroborar com a mensagem que nós estamos construindo. Então, o conhecimento para nós hoje, ele é muito fácil, a informação é fácil. Naquela época, não. Naquela época, por ser difícil o acesso ao conhecimento, pode ser que os irmãos eles não conheciam muito. Eles liam a Bíblia e apenas sem livros, sem os açudes ali, eles absorviam da leitura que ele tinha. Mas aqui está a diferença. O que eles liam e o pouco que eles entendiam, eles viviam. Era o suficiente. E iam para o quarto de oração buscar de Deus intimidade, porque a intimidade, a unção do Espírito Santo fazia toda a diferença. Hoje em dia, nós temos muito acesso ao conhecimento e podemos até conhecer demais. E, às vezes, o conhecer demais nos atrapalha. Porque o muito que nós conhecemos, nós não vivemos nada. E aí nós estamos encontrando essa dificuldade. Existem mensagens cheias de informação, mas que não geram impacto. E quantos de nós já ouvimos, né? Já vimos também a simplicidade de uma pregação: Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo, em breve voltará, e isso gerar um impacto. E hoje nós temos cobrados a trazer uma mensagem alarmante, com diversos contextos históricos, com inspiração, com revelações, com frases impactantes, e às vezes não gerar o impacto das mensagens que gerava através dos nossos pais. Um dia eu fui abordado por uma pessoa que disse assim: Idêmio, se você não investir na mídia do teu ministério, você não vai crescer.
Você tem que investir na tua mídia, na mídia do teu ministério. Não estou criticando aqui mídia. Jamais. Nada disso. Só que a mente da pessoa está centralizada aqui. Eu preciso me projetar artificialmente primeiro, né? Dentro de uma questão midiática primeiro, antes de me projetar na intimidade com Deus, na comunhão. E isso eu falo com experiência, por conversar com muitos pregadores que estão começando, que eles queriam divulgar, né, o seu ministério para que fosse conhecido. E conversando com a mãe do Maurinho, ela falava que ele viajava o Brasil inteiro. Como? É que naquela... Sem celular, sem mídia que nem nós temos hoje. Não tinha. Entendeu? É que eu entro nessa... Eu trabalho com a mídia e eu vou entrar nessa área aqui porque ela é muito interessante. Existia uma época que a gente tinha que se preocupar apenas com orar, ler Bíblia, se encher e mergulhar de Deus. Nessa época, essa frase, ela não poderia ser aplicada no contexto. Quem não é visto não é lembrado. Porque ainda que não fosse visto, o próprio Deus fazia ser lembrado porque as lideranças oravam para convidar pregador. Hoje em dia, infelizmente, além de orar, além de mergulhar em Deus, além de ler Bíblia, ser cheio do Espírito Santo, infelizmente, precisa ter um investimento na mídia. Precisa. Porque hoje, pastor Ridêmio, as pessoas vão te convidar, vão sim, mas não é simplesmente por uma orientação de Deus com vídeo Ridêmio. Hoje as pessoas vão... Deixa eu ver aqui o Instagram. Vamos ouvir a mensagem. Vamos no YouTube. Vamos no YouTube ver uma mensagem. Vamos fazer uma métrica. Vamos no YouTube. Hoje, se eu for indicar alguém, a primeira coisa que as pessoas... Tem um vídeo dele aí? Me mostra o perfil dele no Instagram. Mas entra outra coisa nessa medição, mesmo com o tempo. Os tempos mudaram. As pregações mudaram. O conhecimento mudou. Mas mesmo sendo o Maurinho, que tinha que utilizar o GPS do mapa, ou nós que temos no celular... Mesmo tudo mudando, a presença fala mais alto. Fala. A presença não só faz a diferença. Até quem te pede um vídeo, o que ele vai olhar no vídeo, além do conhecimento, é presença. Entre a variável diferença entre exposição de conhecimento, linguística, o que ainda a igreja, independente do nível e por experiência, não pelo movimento final, se é pentecostal, se ele é fleumático ou não, o que a igreja quer ver na tua exposição. Isso aí retorna lá no começo do pregador jovem. Essa é a verdade que você prega, ela tem intensidade e presença do Espírito. Faz a diferença. Faz. E hoje nós vivemos uma geração que acha que não faz diferença. Mas quem tem presença, eu não estou falando do resultado final, pentecostal não, do movimento. Mas enquanto prega, isso é resultado de joelho, oração, quarto. Exatamente. Então, o complemento, faz a diferença. E o complemento entre aquilo que o Fábio falou. Você precisa fazer isso porque os tempos são outros. São. Questão de divulgação para expansão daquilo que você faz. Exato. Só que você não pode colocar isso como base. Não. Prioridade. Né? Prioridade. Não pode. Não e é? tem muita gente que coloca isso como prioridade, Como prioridade. infelizmente. Sem ter prioridade. conteúdo. E aí, Sem ter conteúdo. vamos pegar a Primeiro Bíblia. eu vou divulgar o meu ministério. Divulgar. Depois Bota uma aí eu foto vou- bem bonita, né? Pega ali uns trechos, né, que façam Isolados. Só que antigamente a mídia... Ô, pastor, eu vou entrar aqui. Antigamente, a gente já tem que terminar já. Eu já vou terminar. Mas antigamente a mídia era um pouquinho diferente. Era como? O Mads. Vinha as pessoas de toda a região ver os pregadores que se destacavam no Mads. É isso aí. Não tinha rede social. Mas os pregadores... Por que hoje em dia você pode pregar nos Gideões, o Madeb, nos maiores congressos do Brasil e corre o risco de você não ter agenda para o ano todo? Antigamente, poderia ser, desculpa a expressão aqui, o pregador mais fraco, que existem grandes mensagens, né? Mas um pregador assim que às vezes não tinha tanto conteúdo. Mas se ele pregasse nos Gideões, pum, ele não ficava mais sem agenda. Por quê? Porque era a mídia da época. Era o Entendeu? projeto. O cara aparecia ele. ali, projetava. Hoje não, irmão. Eu preguei 2 vezes lá nos Gideões, sem esquema, apenas com amizade, aliança, ponte mesmo, com o pastor Wesley, que é meu amigo. E assim, eu colho, mas não foi aquela explosão. Tem dezenas, centenas até de outros pregadores que pregaram lá, que hoje em dia, infelizmente, Sempre sumiram. foi o sonho do Estão pregador. apagados. Isso. Entendeu por quê? É outro tempo, irmão. É outro tempo. Hoje as pessoas querem ver o número de seguidores que tem, o número de visualizações no YouTube. Sim, não, tá certo. Infelizmente. Infelizmente. E quando essa coisa acontece de você não, vamos dizer assim, ter essa expansão ministerial,
dentro da questão, por exemplo, daquilo que foi investido, né? Por exemplo, da mídia ou no que foi. Para onde você vai se isso não acontecer? Vai continuar crente? Vai continuar indo para a igreja? Vai continuar firme? Né? Porque é isso que entra aquela questão de você passar por esses processos aí e bate naquilo que a gente levantou há 1 hora atrás, no início. Né? Da pessoa se frustrar achando que não é. É ter maturidade para suportar o Suportar contraditório, o né? contraditório. Isso aí é.